Olá, querido, seja bem-vindo à Manhã de Esperança. Eu sou o pastor Vanderlei e este é o canal Palavra de Esperança. É um prazer, uma alegria poder compartilhar com você o devocional de hoje, que tem como tema Na multidão de conselhos, a sabedoria. Provérbios 11, 14. Eu penso em conselhos e quando eu penso em conselhos, penso em amigos, pessoas que são fiéis, que podem nos ajudar em conselhos. Fique comigo até o final, eu vou te mostrar 3 exemplos na Bíblia de conselhos e conselheiros e o resultado do que aconteceu. Toda vez que você tiver que tomar alguma decisão, você precisa, a Bíblia orienta, buscar conselheiros. Na multidão de conselheiros, há sabedoria. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. É muito importante que você faça isso. O primeiro conselho que a Bíblia relata, que eu quero comentar com você hoje, é o conselho de Aitofel para com Absalão. Absalão se rebelia contra seu pai Davi e ele foi conselheiro de Davi e também passou a ser conselheiro de Absalão. Mas lá em 2 Samuel, capítulo 15, nós lemos o seguinte a respeito do conselho de Aitofel para Absalão. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que disse Davi: Ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. O conselho de Aitofel foi um conselho muito ruim, mas Deus estava usando tudo isso para confundir Absalão, porque Absalão está em rebeldia. E lá em 2 Samuel 16, versículo 20 e 21, nós lemos: Então disse Absalão a Aitofel: Dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Disse Aitofel a Absalão: Coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa, e em ouvindo isto, todo Israel que te fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Este foi um conselho bem ruim, não é um conselho sábio, é um conselho de vingança. Algo não estava bem com Aitofel e Davi. Há um conflito entre eles e é um conselho amargo, um conselho ruim, e Absalão fica meio duvidoso, mas ele procura também um outro conselheiro que Davi introduziu ali, e ele recebe esse outro conselho, mas ele define de maneira errada. E aí um conselho que eu quero te dar, eu, Vanderlei, antes de procurar qualquer pessoa, feche a porta do seu quarto e ore a Deus. Essa é a recomendação que Jesus nos dá em Mateus 6, versículo 6. O Espírito Santo é o melhor conselheiro, ele é o nosso ajudador. Jesus disse: Eu volto para o Pai, mas vos deixarei o Consolador. Ele vos guiará a toda a verdade. Este é o melhor dos conselheiros. Mas eu quero ainda usar 2 outros exemplos de conselhos que a Bíblia comenta e esses são muito eficazes. José, quando é descoberto por Faraó, vai a ele, ao rei, e o aconselha. E essa história está lá em Gênesis 41, versículo 37 a 40. José está preso, ele revela o sonho, interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, o copeiro volta a servir ao rei e o padeiro morre. E aí o copeiro lembra, depois de 2 anos, de José. Aqui há uma história muito bonita. Se José fosse solto antes de 2 anos, ele certamente morreria, ele continuaria escravo. Mas como ele foi interpretar o sonho de Faraó, das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas bonitas e 7 espigas murchas, secas, ele não conseguia ninguém que o interpretasse. José interpretou o sonho. Ao final, José dá um conselho para o rei e diz o seguinte: o conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários, e o rei lhes disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade de sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio e todo o meu povo obedecerá às tuas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. Gênesis 41, versículo 37 a 40. O rei percebeu no conselho de José, por causa da interpretação dos sonhos, José foi eleito o conselheiro e se tornou o primeiro-ministro
do Egito, trazendo assim livramento de morte para todo o povo, e toda a nação do Egito foi abençoada. Então, José foi procurado na hora certa e o rei entendeu: este é o homem sobre quem há sabedoria e ele será o nosso líder. Então ele ouviu o conselho e acatou o conselho, e não só acatou o conselho, elegeu José o homem para executar o plano. E o último conselho e episódio que eu acho interessante para esse devocional é o conselho que Jetro dá a Moisés. Jetro é sogro de Moisés, vai visitá-lo, e quando ele chega, ele vê uma situação bem complicada. Moisés atendendo o povo, uma fila enorme, não tinha final a fila, e Moisés tendo que atender um por um, e aí Jetro olha isso, dá um conselho a Moisés, e Moisés acata o conselho. Essa história está lá em Êxodo, capítulo 18, a partir do versículo 17. Não está certo o que você está fazendo, exclamou o sogro de Moisés. Estás a desgastar-te, até mesmo o povo não irá aguentar isto sempre. Escuta, Moisés, é uma responsabilidade demasiada para que a suportes sozinho. Ouve o que eu te digo e o conselho que te vou dar, e com certeza que Deus será contigo. Continua a ser tu advogado deste povo e o seu representante diante de Deus, a quem constituirás e apresentarás os seus anseios e problemas. A eles apresentarás as decisões e suas ordens, indicando-lhes os princípios numa vida de justiça. Mas, por outro lado, procura homens dignos, temente a Deus, honestos e competentes, e nomeia-os juiz, um por cada 1.000 pessoas, antes mesmo terão a sua responsabilidade 10 outros juízes para cada um deles, ocupando-se de 100 pessoas, e por sua vez, a cada um destes também estarão subordinados 2 juízes, um para 50 indivíduos, e por fim, estes igualmente chefiarão mais 5 que terão o seu cargo e questões de 10 pessoas. Que estes indivíduos sejam responsabilizados, e aí vem o conselho, né? Distribuir cada grupo de 1.000, de 100, de 50, de 10, segundo a capacidade de cada um. E aí o texto termina, versículo 24. Moisés aceitou o conselho do sogro e pôs em execução a sua sugestão. E eu quero terminar esse devocional. O conselho de Aitofel não foi sábio. O conselho de José foi excelente. O conselho de Jetro foi muito importante e definiu uma jornada de vida que Moisés então conseguiu através desse conselho de Jetro, um homem sábio. E Moisés foi sábio porque acatou o conselho. E aí nós temos 2 opções. Você já ouviu várias pessoas falando que você é teimoso, que você é ansioso, que você não tem muita paciência? Se várias pessoas estão falando isso para você, provavelmente são amigos, são verdadeiros e eles estão querendo te ajudar. Então pare e ouça, porque na multidão de conselheiros há sabedoria. Se esse vídeo abençoou você, compartilhe ele com 5 amigos que talvez estejam vivendo a mesma situação que você. Estão precisando de conselhos. Se você tem algo para decidir, lembre-se, busque ouvir conselhos de amigos de verdade. Amigos de verdade são aqueles que vão falar o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Bajuladores vão falar o que você quer ouvir. Amigos verdadeiros vão confrontar você em amor e vão conduzir você a conselhos verdadeiros, palavras sinceras e verdadeiras, e não bajulação. Decida o que você fará na multidão de conselheiros da sabedoria. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavra de Esperança, você está no Manhã de Esperança, seja bem-vindo. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais 5 amigos, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Deus te abençoe, te vejo amanhã, se Deus assim permitir. Forte abraço.